Fala pessoal, olha só, nós vamos falar hoje se dá para trabalhar junto, marido e mulher, sem se matar. E para ajudar a equacionar esse aspecto aí com vocês que nos assistem, eu tô aqui com a Fernanda, minha esposa, a gente trabalha junto há quase 10 anos. Então nós vamos falar algumas coisas para vocês. Mas olha, antes de mais nada, você já deixa o seu like e ajuda o canal da Tactus a crescer. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque você vai receber aí informações importantes para você que quer ou é empreendedor. Então eu já falei que nós já trabalhamos junto há quase 10 anos e você hoje aqui na Tactus tem uma área que você hoje coordena, que tem cerca de 20 pessoas, e só para contextualizar, essa área é a operação da nossa empresa, então, ou seja, é uma área de muita importância. E é uma área que, de uma certa forma, dentro de um processo hierárquico, ela se reporta para mim como diretor da empresa. Como é que é essa relação? A sua área, o seu trabalho e lidar com o seu marido e, de uma certa forma, o diretor da empresa. Vamos lá, primeiro que aqui dentro a gente conseguiu definir claramente quais são as funções de cada um, responsabilidades e tudo mais. Isso não impede que a gente tenha uma troca de ideias ou de opiniões, ou às vezes uma decisão que eu tomei eu preciso levar para o meu marido-chefe, só que nesse momento a gente consegue separar muito bem a relação chefe-marido, isso tem que ficar bem claro, porque são decisões que impactam diretamente na operação do escritório e tudo mais, então a gente tem que ter essa divisão. Então, com isso, a gente consegue discutir, não no sentido de se matar, mas sim para uma tomada de decisão de uma forma melhor, porque é claro que eu preciso também de um apoio dele como diretor da empresa para saber se aquela decisão que eu estou tomando, de fato, vai ser a melhor para aquela situação. Então, isso eu acho que a gente leva muito bem. Então, por mais que aconteça alguns problemas aqui dentro, né, do dia a dia, aquele estresse e tudo mais, a gente consegue dividir com que isso, quando a gente chega em casa, fala, pera, então ali o meu chefe ficou no escritório e agora eu estou com meu marido em casa. Claro que quem manda você em casa? É claro. Isso eu já contei em outros vídeos, que em casa quem manda sou eu, fica tudo certo. É só. Então acho que isso é muito legal na gente, que a Sim. gente consegue separar muito bem, a gente consegue ter um respeito, né? Que um não atropela o outro nesse sentido e a gente consegue manter o casamento e a relação, né, profissional muito bem. Falando sobre essa primeira parte aqui do vídeo, que é sobre essa questão da operação dela, o que eu vejo? Primeiro que eu nunca vou chegar lá e vou pegar, por exemplo, os profissionais que estão sobre ali a tutela dela, né, que ela está coordenando, e vou fazer eles se reportarem para mim. Então, se tiver alguma coisa para tratar, eu vou tratar com ela. E aí, consequentemente, isso já mantém ali algumas regras que nós temos em relação à nossa gestão, que é justamente respeitar esses aspectos para que as coisas realmente fluam de forma correta. E outra coisa também é que eu vejo ela e cada vez mais torno ela muito melhor naquilo que ela faz do que eu faria. Então, por exemplo, ela se qualifica o tempo todo, ela conhece muito bem aquilo que ela faz, e a minha visão no meu trabalho aqui como diretora é ter uma visão sistêmica do todo. Então eu enxergo áreas que ela não enxerga com propriedade, porque não temos somente essa área, temos outras áreas com funções diferentes, com sistema de reporte diferente, pessoas que não se reportam para ela, por exemplo, mas que se reportam diretamente para mim, mas eu tenho a visão do todo. E ela tem a visão muito clara daquilo que ela faz, e aí cada dia ela se qualificando cada vez mais para isso. Então isso me ajuda também a delegar uma série de coisas que ficaria inviável nós fazermos operacionalmente falando aqui na Tactus se não fosse dessa forma, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem bem claro isso, e isso é um grande problema que nós temos, é em relação ao dinheiro, né? Como é que nós temos essa questão do dinheiro aqui na Tactus? Totalmente separado. Para quem não sabe, até pouco tempo de fato eu era funcionária da Tactus, então o meu salário ali, conforme qualquer outro colaborador aqui, e recentemente me tornei sócia, porém a gente continua totalmente separado, o pagamento continua da mesma forma, naqueles dias estipulados, então o que é meu, o dele é dele, e o dele é nosso? Não. Então essa parte da divisão financeira, tanto que a gente tem profissional como em casa, eu acho que isso é muito legal, porque não tem aquilo, não, mas peraí, mas esse dinheiro você gastou com isso, com aquilo, não deveria ser assim, ou deixei de receber, não, tem que ter aquele compromisso sim, tanto com o salário como em casa, cada um tem o seu e isso acaba sendo muito bom, é menos um motivo para ter atrito, né? Exatamente. Então essa relação muito profissional é uma coisa que evita problemas. Eu vejo que muitas empresas familiares não têm essa relação profissional. Já começa, por exemplo, que marido e mulher têm o mesmo salário, ou seja, o meu salário assim, cai tudo junto, né? E aí, por exemplo, fica aquela bagunça. Então, ou seja, ela toma as decisões dela com o dinheiro dela. Toma as minhas decisões e nós tomamos algumas decisões de conjunto que são coisas que têm a ver com a nossa família. Agora, aqui na empresa, o salário dela é o salário dela, o salário Anderson Fernandes é o salário Anderson Fernandes e assim por diante. Então, isso é uma divisão muito clara que nós temos, que ajuda aí que nós
evitemos aí problemas. Mas beleza, nós passamos aqui 10, 12, 15 horas do dia aqui trabalhando juntos, ou próximo, né? De uma certa forma eu falo trabalhando junto, mas ela trabalha do outro lado do prédio e eu trabalho do lado de cá. Então é um andar inteiro, mas a gente fica longe, não fica o tempo todo junto. Mas o que a gente faz quando a gente vai para casa, né? O que a gente leva para casa e tudo isso? Porque seria ilógico imaginar que um casal que convive no negócio não vai falar sobre o negócio também quando estão em casa, né? E isso de fato acaba acontecendo. Como que você vê esse aspecto que nós temos? A gente tem um limite sobre tudo que a gente conversa. Então existem momentos que às vezes eu tô ali e penso, nossa, eu precisava falar isso com ele, discutir isso com ele, mas às vezes não é o momento. Então eu tenho que me policiar, que não vai ser na hora que, 10 horas da noite, vamos discutir a situação tal. Não, a gente separa direitinho, às vezes a gente viaja, a gente passeia e tudo mais, mas existem até momentos, em 10 dias que a gente fica fora, que é necessário que a gente fale de trabalho, mas você tem que saber qual é o momento certo, e quando é o momento de desligar, o momento de relação marido e mulher, não existe trabalho, a gente consegue ter esses momentos para que a gente consiga relaxar e curtir a relação, porque senão acaba ficando tudo muito estressante, né, mistura tudo, não existe mais isso que é o marido, que é o chefe, e vira uma bola de neve e acaba, acho que, prejudicando o relacionamento, né? Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito legal na nossa relação, independentemente de como era a relação, antes ou hoje, que é a relação, por exemplo, que nós tínhamos antes como chefe e funcionária, ou relação hoje como sócio, independentemente de como foi, nós nunca chegamos numa situação, por exemplo, de ter um problema aqui na empresa e deixar que esse problema, por exemplo, interfira ali a nossa relação. Não. A gente ficar sem conversar, nós não vamos dormir juntos por causa de um problema que nós temos na empresa, não. De repente você vai para casa e alguma coisa não fica na cabeça? Sim, é claro que fica. Fica. Só que assim, a gente resolve o problema, a gente não deixa que esse problema venha dominar a nossa relação. Então, isso é uma coisa que para você que vai trabalhar junto com seu marido ou com sua esposa, tem que ficar muito claro isso, entendeu? Separar o dinheiro, separar as atribuições de cada um, as responsabilidades de cada um, saber que se eu não fizer meu trabalho bem feito, ela pode me cobrar, e se ela não fizer o trabalho dela bem feito, eu posso cobrar, mas cobrar com um tom profissional, com um tom empresarial. Da mesma forma também que eu posso cobrar outros sócios aqui da Tactus, outras pessoas que estão conectadas com as funções que elas realizam aqui dentro. Cada um tem que fazer o seu trabalho de forma clara. Quando isso fica claro, e quando a gente olha um bem maior, no caso aqui dentro, nós somos representantes do nosso negócio. Isso é bem claro para nós. Nós temos bem claro essa questão de propósito. Sim. E juntos, inclusive, nós pegamos essa questão toda do nosso propósito e nós transferimos para os nossos times para que eles possam também entender a importância desse propósito todo. Então acho que toda essa clareza, todo esse profissionalismo, acho que profissionalismo é a palavra mais adequada que nós Sim. temos para tudo dar certo, né? É porque a gente precisa discutir e a gente tem que resolver a situação. Então eu acho que esse é o essencial. É uma situação específica, então a gente vai resolver. Por mais que às vezes cause um estresse maior entre a gente por uma decisão, a gente vai resolver aquela situação sem deixar que ela ficar demandando muito tempo. Às vezes fica uma semana brigada por causa de uma coisa que você conseguiria resolver em mais meia hora ali de conversa. Exatamente. E uma coisa bem clara, o fato de você ter uma pessoa que é seu marido ou sua esposa na situação, na empresa, isso não valida que ela seja a melhor pessoa possível para exercer as atividades. Então entenda uma coisa, a pessoa tem que exercer as atividades baseadas nas competências que ela tem. E isso para nós é muito claro. Ela tem as competências dela, eu tenho as minhas competências, nós sabemos o que cada um faz melhor e nós respeitamos muito essa questão das competências, porque isso vai fazer uma grande diferença para o sucesso do negócio. Ambos têm que entender que não pode existir o comodismo. Porque eu sou a esposa dele, então eu tenho que trabalhar menos, ou eu não tenho que cumprir tal tarefa e tudo mais. Então tem que ter aquela responsabilidade mesmo de tudo que é feito aqui dentro. Pessoal, espero que tenha colaborado com vocês. A gente é muito feliz juntos. Demais. E apesar de trabalhar muito, hoje é um feriado, nós estamos aqui trabalhando e gravando para vocês. Olha. Mas na verdade, é o propósito que nós temos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe os seus comentários, seu like, compartilhe, isso é importante para nós. Se inscreve no nosso canal e até um próximo conteúdo.